Gênio ou nem tanto? Quem sabe um transformador de ideias? O que Hideo Kojima fez para chegar até onde ele chegou? Será que ele fez por merecer essa fama toda? Será que o criador de Metal Gear teve vida fácil? Hoje é dia da história de Hideo Kojima e vai ser agora, só vem! Esse vídeo é um oferecimento de Kaspersky, o antivírus que vai proteger o seu PC sem atrapalhar o seu trampo ou até mesmo a sua diversão enquanto joga ou navega pela internet. Com o link da descrição você vai ganhar 50% de desconto e usando o cupom START você garante mais 10% off em qualquer produto do site. E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você caiu por aqui de uma camuflagem de caixa de papelão, você caiu no Pet Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora! 1963. Esse é o ano que muitos dizem foi o ano que tudo aconteceu. Martin Luther King fez o seu famoso discurso Eu Tenho um Sonho. A drenagem de Life Bar do então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. E do outro lado do mundo, no Japão, nascia um bebê que viria a ser um dos grandes nomes da indústria dos games. Nascia Hideo Kojima. Muito provavelmente você já jogou ou pelo menos ouviu falar de Metal Gear alguma vez na vida. Esse é sem dúvida o trabalho mais famoso do Kojima, e é o trabalho que colocou o nome dele no mapa, mas o legado que ele criou vai muito além de um único jogo. Considerado gênio por muitos, mas por outros é o cara que ficou famoso copiando ideias de filmes dos anos 80 e transformando essas ideias em jogos. O que eu acho genial. Tem muitos filmes dessa era que poderiam facilmente se transformar em jogos modernos nível Belong of Galaxies, se bem explorados. Tem algum filme que você gostaria que se transformasse em jogo? Muitos talvez vejam o Kojima como uma estrelinha, aquela figura com o ego nas alturas, mas quem vê fama não vê os corres que ele deu pra chegar até ali. Não imaginam que o começo de sua vida não teve nada de especial. Muito pelo contrário, foi tão ordinária e cheia de dificuldades como a vida das pessoas mais comuns, como a minha ou quem sabe como a sua. Hoje ele é o dono da Kojima Productions, um estúdio japonês independente no qual o único produto até o momento é um game chamado Death Stranding. Um jogo polêmico que não agradou todo mundo e que eu vou falar sobre durante essa saga. E isso é como Kojima está hoje, e no meio das especulações que a Sony estaria interessada em comprar o seu estúdio, quem é que sabe o que o futuro reserva para ele? Em 2022 ele está com 58 anos e é um dos criadores de games que cresceu junto com o crescimento da própria indústria, algo que tende a ficar cada vez mais raro conforme o tempo passa. Mas hoje a gente não vai falar sobre o futuro do Kojima e sim sobre o seu começo. A história dele começou há muito tempo atrás. Kojima nasceu no dia 24 de agosto de 63 em Tóquio, no Japão, e perdeu o pai logo aos 13 anos de idade. Ele era uma criança que passava muito tempo sozinha, chegava da escola e a sua mãe estava no trabalho, e aí ele ficava por conta própria em casa. A solidão é algo que ele diz ter certa dificuldade de lidar até hoje. É o tipo de pessoa que chega em um hotel e gosta de passar um tempo sozinho. De certa forma, a solidão passa a ser uma companhia. E essa é uma situação que eu consigo me identificar bastante, algo característico de quem cresceu sem um dos pais. Enquanto crescia, o Kojima sonhava em ser ilustrador, escritor, ele considerava qualquer opção que fosse artística e criativa. Mas durante a década de 70, essas profissões eram vistas como trabalhos alternativos que pagavam mal e passavam longe de ser uma preferência de sua família. No comecinho da sua carreira ele chegou a escrever histórias e contos, mas nunca conseguiu ter algo publicado. E sem conseguir sucesso nessa área, ele resolveu mudar de foco e passou a se interessar por algo que lhe era muito mais familiar e que viria a ser a grande influência em seus trabalhos como designer de jogos. É claro que eu estou falando dos filmes. Os filmes sempre fizeram parte da vida dele. Desde criança, até mesmo enquanto seu pai era vivo, a família sentava na sala depois da janta para ficar assistindo filmes quase todos os dias. Hideo Kojima nunca escondeu que seu grande sonho era produzir filmes, mas esse sonho ficou em segundo plano depois da morte do seu pai. A sociedade japonesa naquela época colocava muita pressão para que o homem da família se dedicasse aos estudos e conseguisse um emprego que fosse seguro e que pagasse bem. Por conta dessa pressão, ele deixou seu lado criativo de lado e partiu para a faculdade de economia. Mas quando estava no quarto ano do curso, Kojima conseguiu um Famicom da Nintendo e aí foi adeus aos estudos. Ele jogava Famicom em todos os intervalos e gostava tanto que decidiu que queria seguir a carreira na indústria de jogos. Os colegas de faculdade classificaram essa mudança de carreira como loucura. Nessa época, a indústria de games era considerada insegura, instável e tinha fama de pagar mal.
Apesar de não ter o apoio dos colegas, ele tinha o apoio total da mamãe Kojima. As jogatinas no Famicom transformaram Hideo Kojima em um fã de carteirinha de Shigeru Miyamoto e de Super Mario Bros. Ele queria fazer jogos para o Famicom e, se não pudesse trabalhar na própria Nintendo, que fosse para alguma outra desenvolvedora que fizesse games para ele. A falta de experiência fechou muitas portas e, após vários nãos na cara e tentativas frustradas, em 86, a persistência do Kojima valeu a pena. Uma empresa que estava começando a ganhar destaque no mercado de games o contratou como designer e planejador de jogos, mas não para o Famicom, e sim para o MSX. Essa empresa foi a Konami, que estava começando a sua ascensão no mundo dos games, que coincidentemente decolou com a chegada do Kojima. Só que a vida do Kojima dentro da Konami passou longe de ser fácil. Especialmente no começo, ele comeu o pão que o capiroto amassou, encheu de uvas passas e frutas cristalizadas, também conhecido como panetone. Para trabalhar com games em 86, você tinha que fazer um pouco de tudo. Kojima se virava em algumas coisas, mas não tinha perfil de tecnologia, ele não sabia programar. E por conta disso, logo de cara ele não foi muito bem aceito pelos coleguinhas. Mas ele estava lá para trabalhar e aprender, e o seu primeiro trampo foi como assistente de produção em um game exclusivo para o MSX chamado Penguin Adventure. Penguin Adventure é a sequência de Antarctic Adventure, que foi lançado em 83 também para o MSX e para o Famicom. Nesse jogo, o objetivo é levar o pinguinzinho entre uma estação e outra na Antártida, antes que o tempo acabe. Um game bem simples, daqueles que nem final tinha, o pinguim chegava na última estação e o jogo começava tudo de novo. Mas aí, em 86, a Konami lançou o Penguin Adventure, que segue mais ou menos o mesmo princípio, mas é um game muito mais complexo e visualmente muito mais impressionante, um dos mais bonitos do MSX, com gráficos bem detalhados e uma movimentação que imita o 3D de mentirinha muito bem executada. Dessa vez, o pinguim tem que cruzar o mundo em busca de uma maçã dourada para salvar a vida da sua namoradinha que tá doente. O jogo conta com uma incrível variedade de estágios, chefes de fase, múltiplos finais, passagens secretas e itens especiais. Hideo Kojima foi o responsável por todas essas mudanças dentro do jogo e isso chamou a atenção dos cabeças da Konami. Depois de ver o que o Kojima era capaz de fazer como assistente, deram a chance que ele tanto esperava, de criar e dirigir um jogo do começo ao fim. Missão dada é missão cumprida ou quase isso. Será que você já ouviu falar de Lost World? Não? Então não esquenta porque ninguém ouviu. Porque esse projeto nunca foi além da fase de protótipo, se é que chegou a isso. E essa palavra World, W-A-R-L-D, que soa muito estranho aos nossos ouvidos, é uma mistura das palavras War e World, uma combinação muito estranha que quer dizer um mundo perdido da guerra. Kojima imaginava Lost World como um jogo de plataforma protagonizado por um personagem parecido com Indiana Jones. E ele gastou 6 meses da sua vida tentando convencer os cabeças da Konami que essa era uma boa ideia, mas foi sem sucesso. Por conta dessa rejeição, Kojima quase deixou a empresa naquela época, mas felizmente ele não desistiu, porque o seu próximo projeto ia dar boa. Porque eu tenho certeza que você já ouviu falar de Metal Gear. A origem de Metal Gear é meio confusa. Alguns dizem que foi um projeto passado pro Kojima por um superior, mas se você perguntar pro Kojima, ele vai dizer que criou o projeto do zero. O que importa é que Metal Gear era para ser uma coisa e se tornou outra. Era para ser um jogo de guerra focado em ação, mas essa ideia não foi pra frente. Ficou claro que o hardware do MSX não dava conta de fazer o game que ele imaginou. O jeito foi fazer o melhor que podia com o hardware que tinha em mãos. E nessa hora, a influência dos filmes chegou com força total. O Kojima curtia muito um filme de 63 chamado The Great Escape, que é um filme de guerra, mas não é um filme focado em combate, mas na história de prisioneiros tentando escapar de uma prisão alemã. Um game com temática de guerra, mas sem foco em combate, será que seria possível? E se fosse possível, como convencer os seus superiores de que era uma ideia viável comercialmente? Sem moral depois do fiasco de Lost World, a missão do Kojima estava difícil nível Dark Souls. Vender a ideia de um jogo de guerra que evita combates para os seus chefes tinha tudo para dar errado. E provavelmente custaria o seu emprego, mas para ele, naquela altura do jogo, era tudo ou nada.
Ninguém entendia exatamente o que a ideia do Kojima significava, e foi só depois de 3 meses, quando a primeira versão jogável de Metal Gear ficou pronta, que as pessoas começaram a sacar o que é que ele tinha feito. Nasceu um novo gênero de jogo, com inimigos mais inteligentes do que o normal, capazes de perceber a presença do jogador e realizar ataques coordenados. Contra inimigos assim, não fazia sentido atacar de frente como se fosse o Rambo. A adrenalina e a tensão do game vinham de um lugar diferente, vinham da capacidade de se movimentar em território hostil sem ser notado, escapando do ângulo de visão dos inimigos, de forma que quando o inimigo percebesse a sua presença, já era tarde demais. Somando a isso, tem uma história de conspiração militar e ameaça nuclear, que quando as pessoas começaram a jogar, finalmente enxergaram que o jogo tinha potencial para ser muito grande. E a partir daí, a vida do Kojima dentro da Konami começou a mudar e ninguém mais riu dele. Metal Gear foi lançado em 87 e conta a história de Solid Snake, um soldado que vai até a estação militar Outer Heaven para destruir um protótipo de robô gigante equipado com armas nucleares chamado Metal Gear, que é o que dá nome ao jogo. O game se define como Stealth Action. É um tipo de jogo que favorece a estratégia de evitar confrontos diretos com o inimigo. E se Metal Gear não foi o primeiro jogo a fazer isso, foi um dos primeiros ou ainda o primeiro a fazer isso com sucesso. O jogo foi muito bem recebido e logo abriu os olhos da Konami para o seu potencial de vendas em outra plataforma que era muito popular na América, o Nintendinho. Em 88, o jogo chegou para o sistema de 8-bit da Nintendo e vendeu mais de 1 milhão de cópias, sucesso absoluto. E fez tanto sucesso que a sequência veio logo em seguida com o nome Snake's Revenge. Um detalhe é que o Kojima não teve envolvimento algum com os jogos Metal Gear no Nintendinho. E uma curiosidade bizarra é que o robô Metal Gear que dá nome ao jogo não está presente na versão do Nintendinho. A sequência Snake's Revenge, que saiu em 1990, também saiu pro Nintendinho, mas foi feita aproveitando o hype do primeiro game, longe dos olhos do Kojima, que quando ficou sabendo da sua existência deve ter tido palpitações no coração. Mas aí já era tarde porque o game já estava pronto. E esse é um jogo bastante diferente do primeiro, com muito mais foco na ação, e nem é considerado como parte oficial da história de Metal Gear. A ironia aqui é que Kojima sonhava em fazer games para o Famicom fazia muito tempo, e o seu principal e único game até aquele momento foi parar no console da Nintendo sem a sua participação. Foi a primeira trollada que a Konami deu no Hideo Kojima, mas não seria a última. A verdadeira sequência de Metal Gear, feita pelo Kojima, só viria anos mais tarde e seria exclusiva para o MSX e se chamou Metal Gear 2 Solid Snake. Por muito tempo, esse game ficou escondido no Japão e a sua existência era praticamente desconhecida no Ocidente, até o seu ressurgimento em coletâneas de Metal Gear para o PlayStation 2 e para o PlayStation 3. No entanto, o universo de toshiragens militares representava apenas uma pequena fração do que Hideo Kojima queria explorar no mundo dos games. Era preciso mais, era preciso olhar para um futuro distante, distópico, um futuro totalmente cyberpunk. Não esse cyberpunk, um futuro visto da perspectiva de 1988 chamado Snatcher. Snatcher é um jogo de aventura, é um graphical adventure que se inspirou bastante no filme Blade Runner do Ridley Scott, que por sua vez foi inspirado no livro Do Android's Dream of Electric Sheep do Philip Dick. Isso quer dizer que Snatcher é um subproduto do subproduto. Graphical Adventure também é conhecido como Visual Novel, e é jogado através de escolhas em menus de textos, e essas escolhas contam detalhes da trama e desencadeiam os eventos que fazem a história andar. É uma versão mais simplificada dos jogos point and click, como os mais famosos da LucasArts, Indiana Jones, Day of the Tentacle, Monkey Island e entre tantos outros. Inicialmente, Snatcher foi lançado para o PC 8801, um computador japonês completamente obscuro para nós aqui no ocidente, mas também foi lançado para o MSX, que sabemos que é o melhor hardware já criado no multiverso e isso é um fato inquestionável. E para você que acha que eu só digo isso porque sou apaixonado pelo MSX, saiba que você está coberto de razão. Snatcher emprestou muitos conceitos de Blade Runner, mas também tem muita inspiração do Exterminador do Futuro. E quando os Snatchers estão como vieram ao mundo, são praticamente idênticos ao T-800. Faz um tempo que eu tô stalkeando o Kojima no Instagram, e é fato que o cara é vidrado em filmes, e a cada 10 posts que ele faz, 8 são de filmes que ele assiste. A paixão do Kojima pelos filmes vem de muito longe e dura até hoje. E não à toa que essa é uma das grandes influências no seu trabalho. E o que ele faz de melhor é transformar essas ideias emprestadas de outros filmes em jogos que se sustentam sozinhos em suas histórias. Na história de Snatcher, um vírus chamado Lucifer Alpha é lançado na atmosfera da Terra pelos russos. Durante a década de 80, nunca de
demais lembrar que os russos eram os vilões favoritos do cinema nas histórias de bem contra o mal. O vírus elimina metade da população mundial e o jogo acontece 51 anos depois. Seu personagem é o Gillian Seed, que acorda de um longo soninho dentro de uma câmera criogênica sem lembrar de nada. E se a gente reparar, o Gillian é a cara do Harrison Ford, que interpreta o caçador de androides Deckard no filme Blade Runner. O jogo acontece em Neo Cobb City. E após um acidente aéreo, no meio dos escombros algo inusitado é encontrado, um bioesqueleto de metal. Que a investigação na lista de passageiros leva à conclusão que até o acidente o tal bioesqueleto estava se passando por uma pessoa. E essa é a treta central do jogo, androides que estão tomando a identidade das pessoas na sociedade. Uma trama bem parecida com o que acontece no filme Invasores de Corpos, no final dos anos 70, que em inglês se chama The Invasion of the Body Snatchers. Então se liga, só em Snatcher tem referências de pelo menos 3 ou 4 filmes. E isso significa que em algum momento Kojima teve que juntar todas essas ideias desconexas em uma única trama para criar um jogo completo, que é um game sensacional na minha opinião. Snatcher traz temas adultos, tem nudes, violência e coloca tudo isso junto e misturado com perfeição em 1988, quando videogames ainda eram considerados como coisas para crianças. Snatcher é um game com uma proposta que estava muito à frente do seu tempo, e por conta do tema adulto e da barreira do idioma, porque Snatcher originalmente é todo em japonês, ele vendeu apenas ok no Japão, não podendo ser considerado como um sucesso comercial. No ocidente então vendeu menos ainda, porque a versão que chegou aqui é a versão do Sega CD, toda traduzida em inglês, usando até light gun em certas partes, mas que infelizmente só foi sair no finalzinho da vida do acessório da Sega, em novembro de 1994. E não foi por falta de qualidade, o jogo ficou excelente, usando e abusando do CD-ROM com músicas e gráficos totalmente refeitos. Mas o jogo saiu em baixa tiragem e hoje ele acabou se transformando em objeto de desejo de muitos colecionadores. E como tudo que envolve colecionismo hoje em dia custa um absurdo de caro. O começo da vida de Hideo Kojima dentro da Konami como desenvolvedor de games foi nível hard. Ele foi motivo de muita desconfiança e sofreu muito bullying na mão dos coleguinhas. Até que um dia ele finalmente conseguiu convencer todo mundo que ele era um cara diferenciado, com muita história pra contar e muitos games pra fazer. Penguin Adventure, Metal Gear e Snatcher são apenas o começo da saga atribulada de Hideo Kojima dentro e fora da Konami. E a história dele continua no vídeo da próxima semana. Por enquanto, me conta o que você pensa sobre o Codeman e sobre os seus jogos aí nos comentários. Enquanto você faz isso, eu agradeço ao André Ferraz, ao Daniel Gregório, ao Daniel Malaquias, ao Deienes, ao Edom Monteiro, ao Flávio Vieira, ao Márcio Pinheiro, ao Max Dumas, ao Nadson Souza, ao Rafael Neto, ao RetroQuest, ao Thiago Lucchesi e a todos os demais membros do canal. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito, porque assim você não perde nada e ainda ajuda a fortalecer o canal. Eu também te convido para conhecer o meu segundo canal, o Outro Start, que é um canal com conteúdos altamente alternativos, com vídeos menos editados e sem roteiros. O link pro Outro Start tá no comentário fixado e na descrição do vídeo. E como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!